Ciclo vital, página 80. Nessa segunda unidade, nós vamos estudar a passagem da primeira etapa para a segunda etapa da vida, desde a adolescência até o período adulto do desenvolvimento humano, finalizando com o envelhecimento e com a morte. O desenvolvimento na adolescência. Desenvolvimento físico do adolescente de 12 a 18 anos. O espelho. Aquele era seu pior inimigo, o espelho, o mais cruel, o mais cínico, o mais sem piedade, o inimigo que falava a verdade. A adolescência tem sido um tema de grande interesse na sociedade contemporânea. As características dessa fase, tanto biológica quanto psicológicas, têm sido descritas em inúmeras obras e por diversos autores. Nesse sentido, é preciso fazer uma distinção entre a puberdade e a adolescência, com ponto de partida para o início dessa discussão, pois tais processos, embora intimamente ligados, não devem ser confundidos. O que não deve ser confundidos? A puberdade e a adolescência, porque não são exatamente simultâneos. Em alguns aspectos chegam a ser completamente independentes. Puberdade. Assim, primeiramente é importante que se faça diferença entre a puberdade e a adolescência. Puberdade. A puberdade ela está ligada às modificações biológicas que se passam nessa fase, assinaladas por dois tipos gerais de mudanças físicas. O primeiro é relativo ao aumento no peso, na altura, na gordura, nos músculos corporais, e o segundo está ligado à maturação sexual e ao desenvolvimento das características sexuais secundárias, como pelos faciais, corporais e o crescimento do seio das meninas, entre outros. Um indício de amadurecimento sexual na puberdade para os meninos é a produção de espermatozoides vivos e para as meninas é a menarca. Isso ocorre em termos de médios por volta dos 12 anos aos 15 anos de idade. Nessa fase, há restirão do crescimento. Os púberes podem crescer de 7 a 15 centímetros por ano e também ganhar muito peso rapidamente. Alguns indivíduos, inclusive, sentem muitas dores devido ao crescimento acelerado, a chamada dor do crescimento. O corpo do púbere e do adolescente não cresce de forma homogênea. As mãos e os pés crescem antes, até atingir o tamanho final. A seguir vêm os braços e as pernas. Portanto, o corpo do indivíduo passará por várias transformações até o final da adolescência. Gehrig, Zimbardo, 2005. Página 81. Lembrete. Para o Alan Almeida Mahoney, 2000, o adolescente se sente desorientado com essa mudança. Por isso examina-se constantemente no espelho. Isso ele chamou de signo do espelho. A adolescência diz respeito às transformações psicossociais que acompanham o processo biológico. No entanto, o início da adolescência pode coincidir ou não com a puberdade. Há casos em que a puberdade vem antes da adolescência, quando, por exemplo, o indivíduo tem o corpo completamente desenvolvido, mas ainda pensa e age como criança. Ao contrário, há casos em que a adolescência antecede a puberdade, quando, por exemplo, uma garota sofre intensamente porque já pensa como um adolescente e age como adolescente, mas seu corpo é de menina. Muitas vezes acha que os seus seios nunca se desenvolverão ou nunca menstruará. Dentre outros, Osório, 1992. As alterações físicas da puberdade são interrelacionadas com os outros aspectos psicossociais do desenvolvimento e tendem a fazer com que os adolescentes destinem uma grande atenção à sua aparência física. As transformações físicas e a importância da aceitação por parte dos outros fazem com que o adolescente se preocupe demasiadamente com a sua imagem corporal. As mudanças fisiológicas femininas na adolescência são crescimento dos seios, crescimento dos pelos pubianos, crescimento corporal e menarca, página 81. Pelos axilares, embaixo do braço, aumento na produção das glândulas sebáceas e sudoríparas, o que pode causar acne. O final da puberdade se caracteriza pelo amadurecimento
gono- gonodal e o fim do crescimento esquelético, que ocorre em torno dos 18 anos de idade. Já no final da puberdade, da adolescência, não é tão claramente demarcado, porque está interrelacionado com fatores socioculturais. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adolescente é o indivíduo que tem idade entre 12 e 18 anos de idade. Segundo Osório, 1992, para o indivíduo finalizar a adolescência, deve preencher as seguintes condições: estabelecimento de uma identidade sexual e possibilidade de estabelecer relações afetivas estáveis, capacidade de assumir compromissos profissionais e manter-se independência econômica, aquisição de um sistema de valores pessoais, relação de reciprocidade com a geração precedente, sobretudo com os pais. Em termos etários, isso ocorre por volta dos 25 anos na classe média dos grandes centros brasileiros, com variações para mais ou para menos, de acordo com as condições socioeconômicas da família do adolescente. Exemplo de aplicação: levante informações por meios tradicionais ou eletrônicos sobre a universalização do início da puberdade para todos os povos. Cabe destacar que, segundo Osório, 1992, em condições de normalidade física, a puberdade tem início cronológico coincidente em todos os povos e latitudes, com raríssimas exceções, como, por exemplo, os pigmeus, que são púberes aos 8 anos de idade e cuja expectativa de vida também é bem menor do que no restante da espécie humana. Analise a seguinte situação. Maria completou 11 anos de idade há 3 meses e acaba de menstruar pela primeira vez. Sua mãe está preocupada, visto que, além do início da menstruação, Maria vem apresentando outras mudanças corporais, aumento dos seios e aparecimento de pelos pubianos. A mãe acredita que a menina está atravessando a puberdade precocemente, pois em si mesma só observou mudanças corporais semelhantes às da filha no final de seus 13 anos de idade. Como você explicaria para a mãe de Maria o que está acontecendo com a filha dela? Maria e sua mãe desenvolveram-se de modo saudável, pois a puberdade, de maneira geral, pode ocorrer entre os 6 e 16 anos ou 16 e meio de idade. A menarca, em média, aparece entre os 10 e 16 ou 16 e meio anos de idade. É importante destacar que a puberdade se trata de um fenômeno universal, portanto, é possível delimitar com exatidão seu início, como nos casos de Maria e sua mãe. No entanto, não seria possível fazer o mesmo no que diz respeito ao fenômeno da adolescência, uma vez que este depende do contexto sociocultural no qual o sujeito está inserido.